que deve ter exagerado nas batalhas, deve ter cometido algum crime. Esse que sofreu esse crime está aí perto dele até hoje, influenciando ele com a sua energia negativa, pesada. Essa energia ela é percebida no centro espírita. O centro espírita, que há a consulta através dos médiuns de vidência, eles veem uma mancha negra na sua áurea. Aí você é encaminhado para assistência e esse espírito incorpora no médium, e lá nós conversamos com ele e verificamos se é possível ou não encaminhá-lo, se ele aceita perdoar, etc., e continuar a vida dele. E muitos aceitam, outros não. E é o caso desse, não aceitou. E por isso que David está melhor e está feliz. Essa energia negativa foi embora. Ele pagou seu débito e agora está livre. Não cometa erro, não faça o mal. Porque tudo que a gente faz de mal retorna para a gente. E o de bem também. Então vamos fazer o bem. É isso aí. Mas quem tiver interesse, nós temos o site www.uniespirito.com.br, pode estar se informando mais a respeito. Na tua prática, para quem não te conhece, você é médico psiquiatra. Eu sou médico clínico geral. Sim. Né, neurocientista, estudo o cérebro e áreas do comportamento e, portanto, invado a área da psiquiatria. E eu gostaria que você falasse um pouco assim de casos clínicos, casos que chegam até você, alguns exemplos que você possa lembrar, onde foi importante essa tua visão, né, da mediunidade, da espiritualidade, de todas essas questões junto à medicina, junto à tua prática, Sérgio. Aí há muitos casos curiosos, Sim. Né? Por exemplo, havia uma paciente que ela havia sido internada no hospital psiquiátrico e ela chegando lá no refeitório, ela pegou e derrubou as mesas do refeitório violentamente e foi contida pelo staff do hospital e colocada num quarto com portas fechadas assim, porque ela arrebentava as portas, era um quarto forte e etc e tal. E ela dizia assim para mim, depois de ter passado toda a crise, dizia: doutor, eu era espectadora de tudo que estava acontecendo, mas eu fui tomada por uma força que me dominou, mas eu mesmo observava que o que eu estava fazendo era uma coisa errada. Esse caso, a questão envolvia uma possessão, e eu digo possessão baseado no Código Internacional de Doenças, do CID-10, o ITF 44.3. Então, na verdade, é muito importante o médico saber discriminar onde entra o viés espiritual, mediúnico, entendeu? Num caso, porque se não for abordado esta questão fenomenológica, no caso, o médico fica restrito à medicação, com resultados pobres muitas vezes. Entende? Então, esses casos são muito frequentes. Casos também de o indivíduo é diagnosticado com epilepsia, vem um eletroencefalograma com resultados normais ou com alterações eletroencefalográficas que não justificam a alteração. E quando você vai ver a crise, você percebe que não é uma crise tipicamente epilética, que há uma mistura entre uma conversão histriônica, que é um modelo diagnóstico diferente da epilepsia, e não sabe o que fazer com aquilo, mas é muito interessante, existe uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, na obra do André Luiz, que usa o termo manifestação histeroepileptiforme. São casos mediúnicos. Se você não abordar também sob um viés espiritual, você não consegue dar um encaminhamento para o caso. Normalmente você usa a medicação, no caso anticonvulsivante, para conter, você vai trabalhar a pessoa, porque mediunidade é que nem árvore. Ela abre uma copa para o além, mas precisa ter raiz. A identidade da pessoa precisa estar sendo trabalhada. Para ela abrir uma copa, né? Eu digo assim, o primeiro espírito que a pessoa precisa receber é você mesmo, não é? Quer dizer, você saber para o que você veio ao mundo, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, o seu papel no mundo, isso é que é importante. Aí você vai se abrir para outros focos. Então a mediunidade envolve essa questão psíquica. E trabalhar a questão fenomênica. Existem muitos perfis de mediunidade que, se a pessoa não exercitar, ela não tem domínio. Um vulto. Isso mesmo, um vulto tira o sono da cantora americana Lady Gaga. Foi o que ela disse essa semana. Mas aí, Lady Gaga não é a única celebridade que garante ter contato com fenômenos sobrenaturais.
Milhões de fãs, dezenas de seguranças. As celebridades nunca estão sozinhas. Muitas, no entanto, reclamam de um tipo de companhia que nenhum guarda-costas consegue afastar: as assombrações. A cantora pop Lady Gaga é o caso mais recente. Ela afirma ser perseguida por um espírito há meses. A história chegou a este jornal americano. O texto diz que a assombração tem até nome: Ryan. O fenômeno viajaria nas turnês pelo mundo todo ao lado da estrela. Os amigos de Lady Gaga contam que ela anda tão aterrorizada que já procurou um especialista, um parapsicólogo, para se livrar da visão. A estrela americana não pouparia esforços e nem dinheiro para mandar o tal Ryan embora. Segundo esta outra reportagem, ela já gastou o equivalente a R$100 mil com serviços profissionais e aparelhos usados para detectar assombrações. Um deles seria um medidor de campo eletromagnético igual a este. Se algo estranho, mesmo invisível, aparece no ambiente, o aparelho detecta e dá o alarme. Em Nova York, não é difícil encontrar alguém que conte um fato assustador. E isso tem explicação. Quem estuda fenômenos paranormais garante que milhares de espíritos vagam pela cidade, o que faz dela a mais mal assombrada do mundo. Nesse prédio, por exemplo, dizem que o fantasma de John Lennon aparece até hoje. O ex-Beatle morava no 7º andar e foi assassinado a tiros bem aqui, em frente ao edifício Dakota. O lugar é um dos mais visitados dos Estados Unidos. Paul McCartney, amigo e ex-companheiro de banda, conta que gravava uma música de John Lennon quando ouviu barulhos e presenciou coisas estranhas. Para ele, era o próprio John que se manifestava anos depois da trágica morte. A modelo Kate Moss anunciou que teve ajuda profissional para se livrar de um vulto. Segundo ela, tudo começou na mansão onde vive em Londres. Um quadro avaliado em R$220 mil apareceu rasgado. Do nada, a fiação elétrica pegou fogo e torneiras se abriram sem ninguém por perto. Kate Moss é conhecida por vários escândalos que envolvem a dependência em cocaína. Será que isso pode ser uma pista sobre as aparições? A gente sabe que as drogas, elas dão alucinações, elas causam alucinações. Então, até que ponto algumas dessas celebridades que já foram internadas em clínicas de reabilitação não estavam no momento de efeito de droga? E aí surtaram, né? Tiveram uma alucinação. Campeã de excentricidades, a cantora Amy Winehouse garante ter recebido a ajuda de Michael Jackson para se livrar das drogas. O detalhe é que isso teria acontecido depois da morte do rei do pop. A voz dizia para ela mudar de vida, porque, caso contrário, a cantora perderia tudo o que tem. O próprio Michael Jackson também, no passado, quando vivo, viu fantasma, né? Hoje ele é visto por alguns. Dolorosa e cheia de angústias para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas desse mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e cumpriu com seus deveres. Ao contrário, luta e agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de se preparar-se para essa viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, rápido para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. O que é fluidos grosseiros?
todo mal que é feito, todo gesto negativo, vício, etc., geram fluidos, energias pesadas que grudam no perispírito, deixam as pessoas depressivas, karmas do passado, não deixam a pessoa estar feliz, porque aquela energia está ali no perispírito dela, até que seja removida pelo bem ou pela reparação do mal. Grande número dessas últimas crê permanecer na vida corpórea muito tempo mesmo depois da morte. Desculpe as falhas aí. Então, quer dizer, morre o corpo, o espírito continua na casa onde morava, alguns até sentem a presença dele, ou até no trabalho, ou era muito apegado à sua casa e fica ali querendo que ninguém ocupe aquela residência. Né? Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas, como durante a vida terrena. Né? Então sente frio, fome, sede, etc. Né? Sente o cabelo crescer, barba, é uma coisa mental que se torna muito real. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas, que para uns é inferno, né? Mas é um local, uma concentração mental, que o espírito fica consigo mesmo, em conjunto com outros espíritos, todos habitando uma mesma faixa de pensamento, que produz uma paisagem de umbral, de trevas, de lugar escuro, frio, etc. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. Esse texto foi extraído do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Né? Então tem que ter uma boa vida para se ter uma boa morte. O que é boa vida? Curtir os prazeres da vida sem abusar, comida, etc., usar o dinheiro com responsabilidade para si, sem exageros, e também fazer caridade, que isso é fundamental e muito importante. Fazer reforma íntima, verificar os seus erros e tentar corrigi-los. Deus quer que você se esforce, Ele não quer que você fique acomodado. Isso aí. Como superar a obsessão espiritual, Divaldo? Um dos recursos mais valiosos é a oração, porque muda o nosso campo vibratório. E toda vez que nós mudamos de sintonia, aqueles que não podem acompanhar deslocam-se. Já que o plug está na tomada, digamos, na faixa 20 abaixo de zero, se pela prece nós subimos a 10 acima de zero, o plug sai por falta de contato. E nesse estado que nós vamos ficando de bem-estar, logo vem um sentimento de amor, de solidariedade, as virtudes teologais, nós então passamos à ação da caridade. E aquele inimigo que nos persegue vê a nossa transformação e lentamente modifica-se, porque vê que nós não somos o que éramos. Estamos agora num plano de mudança. É a melhor terapêutica para a desobsessão. Esse é um trecho complementar e importante. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Aí que está. Certo que Deus criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral. A diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Caridade é perdoar, caridade é aguentar esporro, xingo, ficar quieto, não piorando o estado do outro. Caridade é perdoar os defeitos dos outros, que a gente também tem. Então caridade é um monte de coisa, também é da esmola e doação, etc. Por quê? Somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Elementos somos nós, espíritos com vários graus evolutivos, tão diferentes um do outro, e com muita caridade é que podeis manter uma
né, sem críticas, etc., né, um tolerando o outro. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada a homens neste mundo, né? Se procurares antes na prática do bem do que dos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do Marte, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Isso é o que está assolando a humanidade hoje em dia. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Evangelho segundo o Espiritismo. Vá no link abaixo e baixe esses livros, leia, estude e compreenda a vida. Um abraço. A mim me tem causado muita surpresa psicólogos espíritas, quando fazem abordagem, por exemplo, daquele psicopata a quem Jesus curou, quando ele teve a oportunidade de visitar Gadara, que dizia chamar-se Legião. Então eu tenho ouvido explicações de psicólogos espíritas dizendo são os nossos demônios internos. Claro que nós temos demônios internos, mas há outros demônios, espíritos atrasados, que são externos e que nos perturbam. Jesus tem ocasião de dizer, para esta classe de espírito, são necessários jejum e oração. Sai dele, espírito imundo, nominando. Não se tratam, portanto, apenas de conflitos psicológicos, mas de interferências espirituais perturbadoras. Nós deveríamos divulgar isso ainda com mais clareza, abordarmos, evitarmos esses mecanismos de fuga da realidade para amenizar e minimizar essa interferência. Nós deveríamos sempre estar, como Chico Xavier, vigilantes, procurando dizer, conforme afirmou Jesus, que o bem e o mal procedem do coração, isto é, das nascentes do nosso sentimento. E de acordo com essas nascentes, nós sintonizamos com estes ou aqueles espíritos, os maus, como também os bons. Continua sempre que você responde sim. Mas na investigação do Futuro Agora sobre fantasmas, pessoas que se comunicam com animais e sobre o poder da mente sobre a matéria, há uma história sobrenatural que certamente é a mais incrível de todas. Vicky Noratuk vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela.
Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Vamos explicar aqui. Umbral é um lugar provisório, né? Não é inferno, fogo eterno. Você vai para lá, purifica as energias negativas adquiridas por excessos de sexo, bebida, etc. Falta de caridade, egoísmo, enfim, tudo isso que às vezes você depura isso aqui por doenças. Mas quando não acontece, você depura lá, expela essas energias, se purifica e depois você é resgatado e vai para as colunas espirituais fazer um balanço de sua vida e no futuro você retorna com o compromisso de fazer diferente. E agora você vai assistir a uma incrível história de um homem que experimentou a morte. Matthew Botsford vem nos contar essa experiência impressionante. De repente eu senti uma coisa muito quente. Então tudo se apagou. Matthew e Nancy Botsford trabalhavam com afinco, mas também se divertiam muito. Eles corriam atrás de tudo na vida com prazer, a não ser quando o assunto era Deus. Eu sabia que Deus existia. Só isso. Só isso? É só isso. Mas tudo mudou numa noite de março em 1992. Matthew e dois colegas vendedores estavam a negócio em Atlanta. Eles haviam acabado de sair de um restaurante à procura de um táxi, quando, de repente... Matthew e seus amigos nunca entenderam como aconteceu. Atrás deles, um grupo de homens estava discutindo quando 3 deles sacaram fuzis de 9mm e começaram a atirar. Um dos amigos de Matthew levou uma bala na cabeça e morreu na hora. O outro, nada sofreu. Matthew também foi atingido na cabeça e também morreu. Escuridão total. Um medo incrível. Eu fui para um lugar que eu acredito que fosse um inferno, não tinha nada de bom. E eu senti um frio intenso que não tenho palavras para descrever. E então, uma mão se aproximou de mim e, ao se aproximar, me trouxe calor e invadiu o local com uma luz muito clara, muito intensa era essa luz, e eu estava sendo puxado para cima. E então senti um movimento e ouvi uma voz dizendo: ainda não é sua hora. Matthew foi ressuscitado no local e levado para o Hospital Piedmont, em Atlanta.
Heather Sloan levava uma vida normal e tranquila. Nunca tinha ouvido falar em experiência de quase morte, até o dia em que foi declarada morta. Ela foi levada às pressas para o hospital com uma gravidez ectópica. O que aconteceria com ela mais tarde seria classificado na escala Grayson como uma experiência de quase morte profunda. They rushed me up to the operating theatre. It was an immediate operation. And I don't actually remember leaving the ward. So I must have blanked out somewhere along the line going to the theatre. And when I came to, I was aware that I was standing beside a bed. Having been a nurse in the past, you think, I better check how the patient is. And I looked in the bed to see the patient and then realised it was me. And that was the first that I'd come to realise that I was standing outside of me. I was then aware that there was a voice to the side of me saying, don't worry about that. Go, come with me and move into this light. And I moved into this tunnel of light. When I got out to the other side, it was, I can only describe as pure love, really. Absolute pure peace. I wasn't even bothered about what I'd left behind. And eventually you meet the only thing I can describe is pure perfection. I cannot describe it in any other way. And at that point you think, I don't think I should be here, because I didn't really feel that I was worthy to be in front of what was pure perfect. And nobody says you're dying, that you're just allowed to sort of become aware of things, and you go into a kind of a review of your past, right from when you're really tiny. You remember absolutely everything. You feel instantly all the effects that any action I had on another person. You just literally felt everything. And then came the realisation of, am I going back? And everything halted, and I said, I'm sorry, I can't stay. And I got very, very distressed, because I was thinking I had an 18-month-old baby at home, with a husband at sea, and no family living anywhere near. I thought, who is going to look after her? And I was really, really upset. O que é amar? Pensar mais no outro do que em si mesmo? Essa é a resposta. E ela me parece que pratica esse amor, ensinado por Jesus, pois ela pensou no filho e não na paz que ela poderia continuar desfrutando lá no plano espiritual. Eu e você temos que praticar isso para que quando chegarmos lá, merecemos essa paz e toda essa felicidade e ainda vir em outras vidas para cá em melhores condições, com menos sofrimento. And basically it was gradually a discussion of, okay, we'll let you come back. And there was this massive jolt, and I was back in me with the nurses fiddling around, checking my well-being, I suppose. Heather se recuperou lentamente. Ela falou a poucas pessoas sobre sua experiência até que leu um relato semelhante numa revista feminina. Só então percebeu que não era a única. Aquele que parecia mais um dia normal para Tony Davis se tornou seu maior pesadelo. Vítima de uma gangue, ele levou 5 tiros e foi dado como morto pelos médicos. O mais incrível dessa história é que ele mesmo é quem vem nos contar tudo que experimentou ao lado de Deus, inclusive seu retorno à vida e seu aprendizado sobre perdão. Vamos ver. Tony Davis era um jovem cantor de rhythm and blues que seguiu o caminho de muitos outros músicos iniciantes. Eu me mudei de Orlando, na Flórida, para Los Angeles, para cantar o rhythm and blues. O sonho de virar um astro não se tornava realidade, então ele procurou ajuda em Deus. Eu comecei a orar ali